Como ser feliz? Vamos estar trazendo uma mensagem aqui. Mateus 5, o próprio Jesus nos dá a receita de como ser feliz. E por que a gente vai estar trazendo isso? Porque muitas pessoas buscam a felicidade em várias outras coisas. Às vezes ele ia ao mestre saber a receita certa para buscar a felicidade em sua vida, ele esquece disso aqui. Então o título já fala assim: como ser feliz? O caminho da pureza. E Jesus fala isso em um do seu sermão tão poderoso, o Sermão do Monte. Ele ensina como você buscar essa felicidade. Ah, o mestre fala assim: felizes os que têm o coração puro, pois eles verão a Deus. Aquelas pessoas que têm um coração verdadeiramente limpo. O que seria isso que o mestre está nos falando? Um coração limpo. O que é isso que o mestre está falando? Como ser feliz? Para você ser feliz, você tem que ter um coração limpo. Você tem que ser uma pessoa transformada. E ao longo dessa mensagem, a gente vai estar passando por esses tópicos aonde Jesus fala sobre a verdadeira felicidade. E a gente, sabendo desses tópicos, a gente pode se aplicar na nossa vida. Quem quer ter uma vida transformada, uma mente livre, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você conhece a verdade, você começa a transformar a sua mente, você jamais vai ser a mesma pessoa. Você vai compreender a mensagem do mestre, o que ele tem passado sobre a vida. Muitas pessoas, todos buscam a felicidade, mas nem todos sabem aonde encontrar a felicidade. Tem muita gente procurando a felicidade é, é, em coisas banais. Você vê tanta coisinha, não, isso aqui me traz felicidade. E é o que a gente sabe, na realidade, que muitas pessoas têm um vazio muito grande. E o próprio Jesus nos mostra, o próprio Jesus nos revela a verdadeira felicidade está ligada na pureza do coração. E a gente vai trazer mensagem, 3 tópicos, para você entender a realidade de como você buscar essa felicidade. Quantas vezes você acorda de manhã, uma hora você está triste, uma hora você está alegre, e os seus pensamentos não sabem o que você vai fazer da sua vida. E uma hora bate aquela tristeza, uma hora pensa que ninguém está do seu lado, uma hora, será que eu estou fazendo tudo errado? E isso não é questão aonde muitos falam, o dinheiro traz a felicidade. Isso não é questão de dinheiro ou não ter dinheiro ou a felicidade. O Mestre Jesus vai nos falar, ele vai nos trazer a receita. Não vou falar só de um versículo, mas tem vários versículos lá em Mateus 5 que está falando o que é a verdadeira felicidade. Seja você com grana, sem grana, seja você tendo uma família ou não tendo uma família, sendo abandonado pelo pai ou pela mãe, ou pela sua igreja, mas você vai ser uma pessoa liberta. Você vai entender agora. Você vai entender nesses 3 tópicos como você vai levar a sua vida e não só nos prazeres, achando que é felicidade. Me fala aí qual é a sua felicidade. É quando você ganha mais dinheiro, ou quando você está no meio dos amigos, ou quando você faz várias coisas aqui que eu não vou nem contar, que você acha que é felicidade. Não, mas o mestre nos falou como você vai ser feliz. E eu espero que você compreenda isso. Não vamos olhar aqui no texto. No texto fala, aqui no título fala um dos primeiros tópicos, vai estar escrito assim: a pureza é a transparência diante de Deus. Você ser transparente diante de Deus, ter um coração puro e viver sem máscara diante de Deus. Muita gente está vivendo uma vida de engano. Quantas pessoas você não vai encontrar no meio da rua? Você parece uma felicidade total, mas quando você encosta para o íntimo dele, ele fala, tá ali, a pessoa está falando só, ó, eu estou passando por isso, eu tô tão agoniado, mas quando está diante de outras pessoas, está mostrando uma felicidade que não existe. Mas se você encostar perto de uma pessoa, no particular, e cada um fala, o que é que tem dentro do seu coração? Como é que está seu coração? Qual é a sua transparência? Como é que você é diante de Deus, diante das pessoas? O que é que está acontecendo dentro do seu coração?
como é que está acontecendo, onde você é limpo, né? A sua casa é limpa, é organizada por dentro, é com o corpo como se fosse uma casa. Tem vários lugares que podem não estar bem para você, mas está na hora de você arrumar tudo isso. É como se olhar para a gente olha para algumas pessoas, elas tentam mascarar aquilo que elas estão vivendo, mas não pode isso por muito tempo. É como se fosse você pega um pano limpo ali e você vê, não tem nenhuma sujeira. Aí você passa na casa todo aquele pano fica todo sujo. Talvez o coração de muitas pessoas, a mente de muitas pessoas estão perturbadas como esse pano sujo. Não está um pano, né? Não está um exemplo como um pano limpo, mas cheio de sujeira. A sua vida é só um engano. E hoje chegou a hora de você entender sobre isso, entender como você buscar a felicidade, entender que o mestre fala sobre esse propósito que tem no coração de você conhecer primeiro a Deus, e você vê que Deus é tão limpo, como Jesus é tão maravilhoso, tão limpo, tão maravilhoso, que você vai pegar os princípios e aplicar na sua vida para limpar primeiro você. Primeiro conhecer a Deus, depois você vai limpar sua mente. E você vai começar a tirar como uma casa, tirar a sujeira, vai começar pela sala. Algumas coisas ruins, terríveis da sua vida você vai tirar, vai limpar da sala, vai na cozinha, vai no quarto, vai no banheiro. Tem muita coisa você limpando. E o próprio Jesus, ele mostra nesse sermão como você vai limpar isso. Como você vai tirar essa sujeira do seu coração. O próprio Davi, mesmo ao falhar, se arrependeu com sinceridade. Davi, você sabe de umas coisas terríveis que aconteceu. Davi fez tanta coisa boa que os pessoal lembram, né? Fala assim, por que aconteceu? Esse dia eu estava conversando com minha família. Nossa, Davi é o que é mais próximo que nem a gente de ser humano, assim, que tem na Bíblia mesmo. Porque era um homem, né, que tinha muito princípio, era um homem que era muito chegado a Deus. E quando ele errou, o erro dele, um erro de morte, né? Que a gente fala assim, como é uma história tão bonita que nem a de Davi. Aí ele comete um ato errado de mandar o marido da mulher para a guerra e depois ficar com a mulher do rapaz. Era um ato naquele tempo de morte. Então, Davi errou. Muitas pessoas vivem errando todos os dias. Todo dia tem culpas, tem coisas que estão atormentando sua vida. E isso não tem como estava a mente do próprio Davi, que tinha vários preceitos. Ele confessou diante de Deus. Ele confessou diante de Deus. E para si próprio, para ter uma transparência diante de Deus, transparência diante de você, aquela mente poluída. Tem gente que está com a mente muito, né, cansado de tanta sujeira, de tanta coisa que fez errado e precisa de uma mudança. Confessar é limpar o coração e viver com integridade. Confessar diante de Deus, confessar diante de pessoas que você magoou. E daqui para frente eu quero ter um coração limpo. Eu quero entender o que o mestre está falando em cada uma das mensagens do Senhor. Eu quero entender como eu vou limpar meu coração, como eu vou buscar felicidade sobre isso, porque com muita mágoa, com muita coisa travando a sua mente, não tem como ser feliz desse jeito. Com dinheiro ou sem dinheiro. Não tem como. Tem muitas pessoas perturbadas com muito dinheiro e perturbadas porque ainda não resolveu essas coisas. O coração está sujo, cheio de mágoa, cheio de confusão. Mas existem pessoas que também não têm dinheiro, estão com grana, ainda estão com o coração todo sujo, estão imundos, estão sofrendo. Mas hoje você precisa encontrar isso. Você precisa confessar diante de Deus e você vê que isso vai começar a limpar diante de você, para você entender qual é o propósito, você ter uma mente liberta, para você não ser manipulado através ou o inimigo te acusando toda hora, ou pessoas te acusando. Mas se você confessou diante de Deus que você está resolvendo isso, limpando a sua vida, está na hora da mudança, está na hora de você entender o propósito, de cuidar de vida, de ir atrás de pessoas
que sofreram a mesma área que você sofreu. Está na hora de você ajudar essas pessoas. Nesse exato momento é a hora de você ajudar essas pessoas. Onde você sofreu nessa área, e você é uma pessoa, quando ela confessa diante de Deus, ela limpa o seu coração diante de tudo. Ela fala, Senhor, eu não quero mais essas mágoas. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está na hora de você ter uma mente limpa. Está na hora de você entender isso e você anotar cada palavra que eu estou falando aqui. Eu aprendi isso na Bíblia, em vários livros, com vários mentores bons, vários pastores bons. Está na hora de eu entender que eu preciso limpar, tirar várias sujeiras da minha vida. E quando eu pego isso, cada versículo, cada parte importante que as pessoas estão falando, eu vou anotando na minha vida, eu vou anotando na minha mente para limpar a minha mente, para limpar toda aquela confusão, aquela bagunça que eu fiz na minha mente, e isso vai limpando, porque Deus é poderoso para nos transformar. O segundo ponto que você tem que entender, a pureza é uma escolha diária. Esse é o segundo ponto que você tem que entender, um drive que você vai instalar na sua mente. Você tem que tirar essa trava do seu olho que você não está conseguindo ver. A pureza é uma escolha diária. Você tem que tirar a trava, né? Os M7, que é né? A minha comunidade é M7, os que tiram a trava do olho para entender a verdade, para ser uma mente livre. Eu sempre converso com a Simone, minha esposa. Se a gente não conhecer a verdade, se a gente não começar a conhecer as coisas como elas são, a gente se perde. Então não há clareza em nossas vidas. Então, todas as áreas que a gente for, eu sempre estou falando da área espiritual, da área material, ou da área financeira, da área inteligência emocional, que você tem que escolher uma pureza. E essa pureza tem que ser diária. Todo dia você tem que ter uma luta diária. Todo dia existe. Você pode até não acreditar, existe o César fracassado. Existe o César vencedor. Então todo dia eu tenho que acordar e tomar a decisão. É diária. Todo dia existe um César querendo, que é o nosso corpo, que está lá em Romanos 8. Você vai ler lá em Romanos 8, a carne é o César fracassado. E o espírito é o César que está, mesmo sem querer fazer aquilo, mas ele vai para cima para mudar a sua vida. Mudar totalmente a sua vida. A pureza não é ser perfeito, meu irmão. Não é ser totalmente perfeito, mas é uma decisão constante de busca do que é bom. É uma constante, porque perfeito mesmo só existe Cristo, mas aquele que acorda diário, eu quero mudar minha vida, eu quero mudar minha saúde, eu quero mudar minha espiritualidade, eu quero mudar minha finança. Tudo isso, César fracassado, a carne, que você vai ter o seu aí no seu interior, ele vai querer te destruir, não vai querer mudar a sua vida. Quantas vezes você não foi ler a Bíblia, você deu sono demais? Quantas vezes você não foi fazer um curso de ver vários vídeos, você não conseguiu, deu sono? Quantos livros você foi ler e às vezes deu sono, deu preguiça, apareceu tanta coisa? Porque o fracassado está te chamando para a destruição, lá para debaixo do poço. Mas está na hora da pureza, está na hora diária. A luta não vai ser daqui a... Não, vou fazer isso daqui a uma semana. Não, o dia é amanhã. O dia é amanhã, meu amigo. A luta é diária. Todo dia você tem que lutar contra correntes terríveis que estão querendo te destruir. A luta não é daqui a 1 ano, 2 anos. Ah, vou fazer isso quando tiver tudo bem. Daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui a 1 mês. Não, a luta é diária. É você acordar. Por mais que esteja dando tudo errado, mas você acordar e falar assim, em nome do Senhor Jesus, eu escolho diariamente lutar pela limpeza do meu coração, para ser uma pessoa pura, uma pessoa feliz, mas dentro dos princípios do Senhor Jesus. José resistiu à tentação no Egito por temor a Deus. José foi exemplos, de resistir tanta coisa ruim
que veio sobre a vida dele, ele manteve firme a fé dele, ainda com a mulher acusando ele. Os irmãos já tinham feito coisas terríveis, né? Que ser atacado pela família é terrível. Agora ser atacado por uma mulher que estava mentindo, isso é terrível. E ele manteve a palavra dele em Deus, firme, seu coração não contamina, ainda que pareça que, né, ali ia dar tudo errado, né, para ele ir para a prisão, mas ele manteve a sinceridade. Tem gente que está se sujando com medo, né, de alguma coisa acontecer, né, não, vou sair do meu princípio, do que o mestre nos ensinou. Eu vou sair desse princípio e ali você vai se perder, porque aí começa a sujeira. Lembra da casa suja? O quarto está sujo, o outro... É sua mente, é seu coração, uma acorrentado sua mente. Sua mente está livre, você está andando no meio da rua, automaticamente caiu uma prisão sobre você, uma corrente sobre... Porque você entrou essa de poluir a sua mente em mentiras e cair na conversa de outras pessoas para você fazer o mal. Mas você não vai fazer isso. Filtrar os pensamentos, palavras e atitude com sabedoria. Isso te traz uma grande limpeza no coração, te traz a felicidade. Por quê? Porque as palavras, é com elas que você será julgado. É com as palavras que você fala, todas as suas palavras, cuidado que você fala com um amigo, com esposa, ou com alguém do trabalho, ou talvez sozinho. Escolha as palavras certas, as palavras de vitória na sua vida, as palavras de sucesso. Quais as palavras que saem da tua boca? São selecionadas cada palavra. Selecione as palavras da sua vida, porque a palavra há poder, seja ela no financeiro, seja ela no espiritual, até no tribunal de Cristo, as suas palavras. O que foi que você falou? Será julgado pelas suas palavras. O que tem? Porque as palavras, ela é como se está na sua mente e você começa a falar e depois você começa a agir. Então, cada vez mais que você coloca um grupo de palavras boas na sua vida e determina cada palavra, essas palavras vão determinar o próximo passo da manhã, do dia a dia, do ano. A cada palavra que você está falando está determinando a sua vida. Cada passo que você vai dar, como você vai acordar. E qual é o conjunto de palavras boas que você tem colocado na sua vida que você fala mais? Quais essas palavras que são colocadas na sua vida? A gente, no meio cristão, a gente fala sobre profetizar. Profetizar são palavras boas. São palavras que estão na nossa vida. Eu profetizo bênção na tua vida. Eu profetizo bênção na tua vida. São palavras boas. E tem gente que acorda de manhã e não tem coragem de falar as palavras boas. Eu tô com costume que eu comecei de uns dias pra cá. Eu acordo... Falo, Senhor, obrigado por mais um dia muito bom. Já a oração, mas no final, quando eu estou voltando do serviço, eu falo, Senhor, foi um dia abençoado. Tem dia que é até travado, mas eu falo, Senhor, esse dia foi abençoado. Obrigado, Senhor. Eu agradeço ao Senhor voltando para casa, né? Até encontrar a Laura aqui, né? Chegou às 11 horas, encontrar a Laura, a Simone, o Klebs. Então é uma bênção de estar voltando para casa, Deus ter me abençoado e ainda estar encontrando minha família, que é uma bênção maravilhosa. A pureza tem que ser diária. É todos os dias buscando essa pureza de coração. O terceiro ponto que você vai encontrar, você aplicar na sua vida, a pureza é uma liberdade interior. É o que está dentro de você. É o que você sabe. É as palavras, é o jeito que você fala, é o que está dentro de você revela a você. Um coração puro, livre de rancor, sem falsidade. Você sabe quem é você sabe qual é a sua identidade. Você sabe que você está aplicando as coisas do mestre para ser parecido com o mestre. Você está aplicando dentro da sua mente. A sua casa está limpa. Uma vida sem rancor. Para que ficar lembrando de passado? Das brigas que você teve com várias outras pessoas. Avança, esquece as pessoas.
Foca no objetivo que é, como é que se diz? No propósito que Deus colocou na sua vida. Tenha foco nisso. Deixa pessoas para lá, deixa elas viverem a vida dela. Está na hora de você avançar para frente, focar no objetivo. Buscar essa felicidade. A felicidade é isso. Estar pronto para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Viver o chamado de Deus na sua vida. Ajudando pessoas. Ajudando a sua família. Foque nisso agora. Você sabe quem é você. Essa é a verdadeira felicidade. Eu enganchei aqui na hora de falar. Mas essa é a felicidade que tem que se encontrar dentro de você. Você tem que entender que você... Estou dando o meu melhor. Eu entendo a mensagem do mestre. Como é ter um coração limpo. E a mensagem é como ser feliz. É como ser feliz. Mateus 5 Jesus mostra como vai ser feliz. Feliz é os que têm o coração limpo, filho. Feliz é esses que têm um coração limpo. Jesus perdoou a mulher em adultério. E a libertou para uma nova vida. Uma vida atribulada. Mas quando chegou diante do mestre, ela confessou diante do mestre. Dentro do seu interior, como é essa mulher depois disso? De encontrar o mestre, e ele fala, seus pecados estão perdoados. Viver um propósito, viver a sua vida, uma liberdade interior, entender quem é você, dentro de você. Cumprir o propósito que você veio a esse mundo. É a grande felicidade que você vai encontrar na sua vida. Está na hora de você encontrar essa grande felicidade, como essa mulher encontrou. Ela bateu, encontrou, andou, encontrou com Jesus. E uma nova vida se transformou a entender esses princípios que o mestre falou. Está na hora de você aplicar esses princípios na sua vida. Viver com leveza, sem carregar peso do passado. Viver com leveza, gente. Tudo que aconteceu lá atrás, pai, mãe, tem muita gente que sofreu demais com isso. Eu vou te fazer um cálculo aqui, gente. Lembre do passado, só 10%. O presente, 70%. Faz o cálculo aí. E o futuro, só 20%. Porque vai trazer muito. Ou o passado pode trazer, eu falo direto para Simone aqui, minha esposa. E muita gente não entendeu, toda hora falando do passado, de tragédia, de um monte de coisa, que pessoas que não perdoaram ele, ou não sei quem que não me perdoou, alguém que fez, sempre estão lembrando maldade. Esquece o passado e foca no presente 70% e 20% no futuro, planejando algumas coisas na sua vida. Porque o passado só lembra de 10% de coisas boas que aconteceu na tua vida. Está na hora do seu interior, dentro de você, ter essa leveza, esquecer essas mágoas, essas tragédias que aconteceram em você. Muitas pessoas machucaram você, muitas pessoas fizeram mal para você. Quantas coisas terríveis aconteceu com você, mas está na hora de você entender o mestre te limpou, te chamou para coisas grandes, maravilhosas. Está na hora de você ser feliz. Está na hora de você entender agora que você é uma nova pessoa, que você vai avançar, que o Senhor está pegando nas tuas mãos, transformando você e levando você para um lugar melhor, porque você foi machucado, fizeram mal com você. Desculpa aí. Mas há uma mudança. A felicidade é Cristo. A felicidade é ter um coração limpo. É ter um coração puro. Que o mestre te chama para isso. O mestre te chama para isso. A felicidade verdadeira vem da pureza do seu coração. Um coração puro. Vive leve, mente clara. O seu espiritual muito alto. Davi falava assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Davi já fala. Davi estava falando aqui. Direto. Seus pensamentos. Entendendo o que era a verdadeira felicidade. Como Jesus fala ali no seu salmo.
Jesus fala ali em Mateus 5, que Deus abençoe você. Coloque esses códigos na sua vida para buscar a verdadeira felicidade, é encontrar Jesus. Se você tem Jesus, você tem tudo. Não falta mais nada, não falta dinheiro, não falta mais nada. É você alcançar coisas grandes na sua vida daqui para frente. Para de pensar no dia da manhã, na comida, o que é de doença, o que tem acontecendo. Coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida. Tenha um coração limpo de reto diante dele. Não importa o que vai acontecer daqui para frente. Essa é a grande felicidade. Esse é a felicidade. Esse é onde vai tirar esse vazio do seu coração, todas as tragédias que tem acontecido na sua vida. É aplicar toda essa mensagem que o mestre colocou na sua vida, como ter um coração limpo e como ser feliz. Eu profetizo na sua vida que você será feliz. Você já é feliz. Mas daqui para frente, quem não é feliz vai ser feliz mais ainda. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a sua vida. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus.